Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai desenvolver um projeto que chama Digital Watch, ou seja, um relógio digital. O primeiro passo é criar o design no Figma, mas eu já deixei adiantado para vocês. A gente vai seguir esse design, onde no primeiro card tem as horas, no segundo os minutos e por fim os segundos. Já vou anotar aqui que a gente já fez e agora a gente vai criar o projeto com React. Aqui no prompt eu já estou dentro da pasta que eu vou criar o projeto. Agora eu vou escrever o seguinte comando: npx create react app e o nome do meu projeto: Digital Watch Project. Agora que o projeto ele já foi criado, a gente precisa abrir ele em um editor de texto. Eu utilizo o Visual Studio Code, então eu consigo abrir indo até a pasta do meu projeto, que é o Digital Watch Project. Eu digito code, espaço, ponto, enter. Ele já abre para mim. Também vou escrever start aqui para duplicar esse prompt, que eu vou utilizar ele daqui a pouquinho. Quando a gente utiliza esse comando para criar um projeto, né, com React, ele já vem aqui com a pasta e alguns arquivos criados para a gente. Então, se a gente inicia esse projeto aqui com o yarn start, já abriu aqui no nosso navegador e aqui já está rodando. Agora a gente vai começar a remover as pastas que a gente não vai utilizar nesse projeto. Eu deixo esse index.js, deleto também essa importação que eu já apaguei. O index.css eu vou deixar assim por enquanto. E aqui eu apaguei o app também, porque eu gosto de criar uma pasta. Então aqui dentro eu crio uma pasta pages, vou colocar o nome dela de home, que é o início, que a gente só vai ter uma tela mesmo. Coloco o index e aqui eu exporto a function. Por enquanto, eu vou retornar um H1 mesmo. Retornar aqui um H1 com hello, pra gente ver. E aqui no index, em vez de chamar o app, que agora ele não tem mais, a gente vai chamar a page que eu acabei de criar. Prontinho. Se a gente for lá no navegador, já tá aparecendo o hello na nossa tela. Nesse projeto, eu vou utilizar o Stylist Components no lugar do CSS. Então, eu já vou deixar ele instalando aqui no prompt. Enquanto isso, que a gente espera ele instalar aqui, eu vou dando mais uma organizada aqui nessas pastas. Eu sei também que eu vou ter um componente dentro do meu projeto, né? Que é o card, onde vai aparecer as horas, minutos e segundos. Então, eu já vou estruturando aqui, criar a pastinha Components. Também já deixar um index, já exportar a function. Também vou colocar aqui um hello. Prontinho, agora a gente já tem as nossas duas pastas estruturadas, tanto a página, né, quanto o card. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. O Stylist Components já foi instalado. Agora a gente vai começar a estilização. Primeiro eu vou vir aqui no index.css, que é o principal da nossa página. Eu vou copiar essa fonte aqui, que eu vou utilizar ela mesma, vou apagar o restante, para a gente começar do zero a estilização. Na estilização global da tela, eu vou passar um margem, um padding 0, e também vou colocar a fonte aqui. E também vou definir aqui o nosso body. Dentro do body, eu vou definir que ele é um display flex. A altura dele vai ser de 100 VH, ou seja, ele vai ocupar a tela inteira. O background, por enquanto, eu vou colocar uma cor aqui, vermelho, para vocês verem como vai ficar. Aqui no navegador, a gente já viu que ficou vermelho. E o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa centralizar, porque o card ele fica centralizado tanto na horizontal quanto na vertical na nossa tela. E como que eu faço isso? Eu passo duas propriedades aqui no CSS, que é o Justify Content Center e o Align Items Center também. Aqui já vai ficar centralizado o hello na nossa tela. Prontinho. Agora, eu preciso fazer esse background, que é um gradiente, na nossa tela, que é esse azul, né? Que vai do mais escuro para o mais claro. E como que eu faço isso?
Vou fazer o seguinte, vou remover esse background color que eu coloquei aqui, passar um background linear gradient, que a gente já tem aqui no CSS também. Vou passar aqui 180 graus para ele. Coloco a cor que eu estou utilizando lá é essa daqui, 5D C4FF. Vou colocar ela com uma opacidade de 60. E por fim, vou colocar somente a cor. Prontinho. Agora a gente já vai ter aquele background que a gente tem aqui no design. Agora, em vez de hello aqui, que a gente está passando dentro do H1 na nossa página principal, eu vou chamar o nosso card. Para isso, eu vou criar primeiro um container, e aqui que vai entrar o Styled Components que a gente acabou de instalar. Vou criar uma pastinha chamada styles.js, e aqui eu vou criar o nosso container. Então, eu passo um export const container, pego o styled, ponto, ele vai ser uma div. Aqui eu consigo pegar todas as tags, no caso eu vou utilizar a div mesmo, e vou passar aqui um display flex. Aqui a gente só vai precisar importar o container, e dentro dele eu já vou chamar o card, que a gente já criou. Prontinho. Ainda vai continuar aparecendo hello, que é o que a gente tem dentro do card, e agora a gente vai começar a estilizar esse card. Para estilizar ele, a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui eu vou definir também, por enquanto, que ele é um display flex. E vou colocar um background para a gente conseguir enxergar ele. Aqui eu vou remover esse hello. Vou chamar o container. Posso chamar ele direto aqui para a gente ver. Ele ainda não vai aparecer aqui na tela, porque a gente não definiu um tamanho para ele. Então, eu vou verificar aqui, é de 330, tanto a altura quanto a largura, e 30 de radius. Então, eu vou vir aqui no nosso código, no estilo, e definir essa altura e largura. Eu vou colocar 300 para não ficar tão grande. E já posso colocar também um border radius de 30 pixels para ele ficar arredondado. Agora a gente já vai conseguir enxergar ele aqui na tela. Uma outra coisa, ele não possui um background, né? Ele é transparente e ele só tem essa sombra por volta. Então agora a gente vai criar essa sombra. Como que a gente vai fazer ela? Eu removo aqui o background, porque ele não possui. E agora a gente vai criar a sombra. Eu vou dividir a tela aqui para vocês conseguirem ir acompanhando. A gente pode criar um box shadow. Aqui eu vou passar um insert, que ele faz essa perspectiva, né, de um botão clicado, essa sombra. Vou passar 0 pixels para o restante e um RGBA com 0,25 de opacidade. Tá bom. Agora eu vou adicionando aqui as sombras para a gente conseguir enxergar. Então, primeiro aqui no eixo X, eu vou adicionar um, ele já aparece aqui do lado. E aqui nos outros dois, eu vou passar 4 para a quantidade de sombra e 4 para ele espalhar no restante do componente. E aqui a gente já tem exatamente o que a gente precisa, igual o Figma. Agora que a gente já tem esse card, a gente vai colocar mais 2 cards na tela, porque ele aparece 3 vezes. Então, vou vir aqui na página Home. Vou passar um gap aqui no container da nossa tela principal. De 40 pixels, a gente já vai ter aqui a distância. Agora a gente vai criar um número que fica dentro do card. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou aqui no card, vou chamar aqui um componente number, que a gente vai criar. E como que a gente vai criar ele? Do mesmo jeito que a gente criou o container. Aqui eu vou colocar que ele vai ser um H1. E aqui eu vou definir um font size para ele de 200 pixels. Aqui eu já consigo importar um number. Passar aqui um 16. No container, a gente vai definir que ele vai ser um Justify Content Center também.
e um Align Items Center. Assim, o 16 já fica centralizado do jeito que a gente precisa. Agora, a gente vai trazer números diferentes, porque por enquanto a gente está definindo manualmente que ele vai receber 16 aqui no número. Como a gente faz isso? Aqui no card, a gente vai falar que ele tem que receber uma props, uma propriedade chamada number. Nesse number que ele receber, a gente vai passar no lugar do 16. Agora, para a gente conseguir passar um número aqui para o card, a gente vai na nossa tela principal, na nossa página. Se eu der um Ctrl espaço aqui no teclado, ele já aparece para mim que esse componente tem uma propriedade chamada number. E aqui eu consigo passar. Vou passar esses valores que a gente tem aqui, 16, 15 e 10, para vocês conseguirem visualizar. Quando eu faço isso, passando dentro da props, ele já traz para mim certinho, de acordo com o número que eu colocar. Agora, a gente vai para a parte mais legal do projeto, que é fazer isso funcionar. E como que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai criar uma função. Vou apagar tudo aqui. A gente vai criar uma função. Vou exportar ela. Aqui no JavaScript, eu consigo pegar a data atual com o new date. Então, aqui eu criei uma constante today para receber a data atual. E dentro desse today, né, dentro do new date, eu consigo pegar alguns métodos dele. Então, eu preciso das horas, preciso dos minutos e também dos segundos. E como que eu faço para pegar isso? Today, ponto. E aqui que eu vou pegar o método de getHours. O today, ponto. GetMinutes. E o today, ponto. GetSeconds. Assim eu consigo pegar as horas, minutos e segundos. Atual. E eu vou retornar exatamente isso. As horas, os minutos e os segundos. Prontinho, já tem a função que faz isso. Agora eu preciso pegar os valores dessa função. E eu vou passar na tela principal. E aqui eu vou utilizar dois hooks do React, que é o useState e o useEffect. E como que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou criar o useState, vou chamar time e setTime, passar aqui o useState, importar do React e prontinho. Com ele, eu consigo atualizar o nosso estado. E para atualizar esse estado, eu preciso também usar aqui, nesse projeto, o useEffect. O useEffect, ele vai executar sempre que eu iniciar minha tela. E como que eu vou fazer isso? Eu quero pegar o QuickTime, quando eu abrir minha tela, e o QuickTime, ele está vindo da nossa função, que é a getQuickTime, que a gente acabou de criar. Então, aqui eu já estou pegando. E o que ela vem aqui? Ela vem as horas em number, minutos e seconds, também em number. E o que eu vou fazer é setar o nosso setTime, que é o nosso estado, com esse resultado. Aqui que está o segredo no nosso projeto. Eu quero que ele execute essa função, que ele pegue, né, o horário atual de 1 em 1 segundos, né? Para a gente conseguir mostrar certinho no nosso relógio digital. Para isso, eu vou usar o setInterval. Eu defino ele assim, setInterval. E aqui eu passo de quanto em quanto tempo ele vai ser executado. No caso, tem que passar em milissegundos, então 1 segundo tem 1000 milissegundos. E isso aqui que eu fiz aqui, vou passar dentro dele aqui, para executar de 1 em 1 segundo. Também preciso fazer uma outra coisinha aqui para evitar problemas no nosso código, que é definir um nome para o nosso intervalo, pode ser intervalo mesmo. E aqui eu preciso retornar uma função que vai limpar esse intervalo. Então, eu passo esse clear interval e passo aqui dentro a constante que está recebendo esse intervalo. Prontinho, já limpamos. Agora, quando passar por essa função, ela vai, então, atualizar o nosso estado e a gente já vai ter aqui dentro do time tantas horas, quanto minutos, quanto segundos que a gente precisa. Então, em vez de passar esses números aqui manualmente,
eu vou passar o time.hours, time.minutes, time.seconds. Também vou passar aqui um ponto de interrogação, porque quando entrar na nossa tela, até chegar num segundo, né, vai ser bem rapidinho, mas para evitar problemas desse time começar com nulo, a gente passa esse interrogação para ele não quebrar a nossa aplicação. E prontinho, já é para funcionar o nosso código assim. Vou voltar lá no navegador e já está aparecendo as horas exatas para a gente. Então, 14h41 e os 53 segundos. Agora, a gente tem um probleminha aqui também que eu vou mostrar para vocês. Aqui, quando chega em um número que ele está sozinho, né? A gente não quer que ele fique assim, a gente precisa que ele tenha um zero na frente dele, né? E como que a gente faz isso? Então, eu vou criar uma outra função, ela vai ser chamada de formatTime, JS. Aqui eu também vou exportar a function. Essa função, ela vai receber um time. E esse time que vai vir aqui, ele é do tipo number, que é o que essa nossa outra função retorna, né? Que é as horas, minutos e segundos do tipo number. Eu preciso dela em string aqui. Então, eu vou criar uma constante, time em string, e transformar ela em string. Depois de transformada, eu vou criar uma outra constante para validar ela. Porque pode ser que esse time já esteja correto, né? E como que a gente vai fazer isso? Se esse time em string.length, esse length eu consigo pegar a quantidade de caracteres que tem esse string. Então, se esse time em string.length for igual a 2, aí ele é válido. E se ele for válido, a gente vai retornar o próprio time. Prontinho. Agora a gente tem que fazer uma validação se ele não for válido. E para isso eu vou criar aqui um continue time. Vou pegar esse time em string novamente e vou passar um pad start. O que esse pad start faz? Aqui, primeiro, eu vou passar o max length, que é a quantidade máxima de caracteres. Então, eu quero que essa quantidade máxima seja sempre 2. E o próximo, eu quero adicionar uma string antes daquele número, né? Que é isso que a gente precisa. E qual número que eu quero adicionar? É o 0. Então, o que ele vai fazer é colocar o 0 na frente dessa string. E eu retorno o new time. E quando que eu vou chamar essa função aqui? Eu vou chamar exatamente nessa outra função. Antes da gente passar o hours, esse hours ele vai passar pela nossa função de formatação para a gente verificar se ele está certinho. Ele está esperando um time, então por isso que eu passo o hours aqui dentro. E aqui já é para funcionar a nossa aplicação do jeito que a gente precisa. Então agora eu vou lá para o navegador para a gente ver funcionando. Ele já está chegando aqui no 59 e já está funcionando perfeitamente o nosso relógio digital, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido com esse projeto. Vocês podem estar fazendo aí na casa de vocês, né? Até mesmo com outro design, do jeito que vocês acharem mais legal. Curtam, compartilhem se vocês gostaram da ideia. E agora eu vou para o Notion para a gente só concluir aqui o que a gente fez, que foi criar o projeto com React, a gente instalou o Styled Components, removemos os arquivos que a gente não utilizava mais, estruturamos a nossa tela principal, adicionamos o gradiente no background, a gente criou um componente para o card, né? Na tela principal a gente chamou esse componente 3 vezes, a gente recebeu os valores dinamicamente através das propriedades, criamos as funcionalidades para retornar a hora, minutos e segundos atual para a gente e aplicamos na nossa tela e assim a gente finalizou o nosso projeto. Até a próxima!